Olá! Hoje vamos falar de colocação pronominal. Os pronomes oblíquos átonos, me, te, o se, o lhe, o nus e o vos, podem aparecer depois do verbo, antes dele e até mesmo no meio do verbo. Quando os pronomes vêm depois do verbo, chamamos esta posição de ênclise, e aí sempre se usará o hífen entre o verbo e o pronome. Quando os pronomes vêm antes do verbo, chamamos de próclise. A colocação do pronome no meio, nós chamamos de mesóclise. A ênclise é a regra geral da colocação pronominal. Coloca-se o pronome oblíquo átono geralmente após os verbos e sempre com hífen. Veja exemplos. Dá-me um tempo, olha o hífen. Diga-me a verdade. Amo-te muito. Faça-nos um grande favor. Obedecem-lhe sempre. No Brasil, é comum iniciarmos frases com os pronomes oblíquos átonos. Te amo, me faz um favor, nos esperam. Na fala, é perfeitamente aceitável, mas cuidado. Ao escrever, é erro grave iniciar a frase com pronome átono. Evite cometer esse erro no seu texto. Observação importante. Quando os verbos terminarem com as letras R, S, Z, os pronomes oblíquos átonos enclíticos, o, a, os e as, se modificarão em lo, lá, los e las. Quando os verbos terminarem por som nasal, m ou em, esses pronomes se modificarão em no, na, nos e nas. Veja como fica esta mudança. Dá uma olhadinha. Cortar o cabelo, cortar mais o, fica cortá-lo. Trouxemos os documentos, trouxemos mais os, trouxemo-los. Fiz a tarefa, fiz mais a, fila. Publicaram a licitação, publicaram mais a, publicaram na. Põe os livros aqui, põe mais os, põe nos. Atenção! Usando a ênclise, as formas verbais de primeira pessoa do plural perdem o S final, quando acompanhadas do pronome nos. Pronome também de primeira pessoa do plural. Veja, respeitamos-nos, errado com esse S aí. Tira o S, é respeitamo-nos, aí fica correto. Encontramos-nos, errado. O correto é encontramo-nos. Falamos-nos, errado, é falamo-nos. Cumprimentamos-nos, errado. Cumprimentamo-nos, sem o S. Telefonamos-nos, errado. Correto é telefonamo-nos. Para evitar esse som desagradável. Ok, agora vamos falar de próclise. Em alguns casos, os pronomes átonos vêm colocados antes do verbo. Acompanhe os casos obrigatórios de próclise, quando a gente coloca o pronome antes do verbo. Ocorre a próclise quando antes do verbo vier um advérbio. Hoje se pode tudo. Esse hoje aí é um advérbio. Uma conjunção subordinativa. Quando me quiserem, avisem. Olha o quando, a conjunção. Pronome relativo. Sou eu quem te ama. Olha o quem, pronome relativo. Um pronome interrogativo. Quem os viu? Pronome indefinido. Quem nos viu? Em frase do tipo interrogativa, fazemos também a próclise, a colocação do pronome antes. Você me perdoa? Exclamativa. Como nos magoaram? Optativa. As frases que traduzem desejo. Deus nos ajude. Havendo gerúndio precedido de preposição em, a gente usa próclise. Em me preparando para os concursos. Em te observando. Em se tratando de concurso. Em lhe perdoando. Em nos prestando um grande favor. Em vos esquecendo. Observou? Os pronomes todos apareceram antes do verbo. Agora, a mesóclise. Colocação do pronome no meio do verbo, no meio mesmo. Raramente usamos a mesóclise falando. Mesmo escrevendo, a mesóclise é de pouco uso. Ela é nobre, né, chique, as pessoas querem evitar, porque fica, às vezes, pernóstico, né? Você vai usar a mesóclise com futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente é infinitivo mais ei na primeira pessoa. Futuro do pretérito é infinitivo mais ia. Veja um verbo conjugado com o pronome mesoclítico, no futuro do presente. Dá uma olhadinha, acompanha com a gente aí. Obedecer-lhe-ei. Veja o pronome no meio, dois hífens. Obedecer-lhe-ás. Obedecer-lhe-á. Obedecer-lhe-emos. Obedecer-lhe-eis. Obedecer-lhe-ão.
Essa é a mesóclise, quando o verbo estiver aí no futuro do presente. Agora veja um exemplo de futuro do pretérito. A mesóclise no futuro do pretérito. Obedecer-lhe-ia, obedecer-lhe-ias, obedecer-lhe-ia, obedecer-lhe-íamos, obedecer-lhe-íeis e obedecer-lhe-iam. Observou? Essa é a mesóclise com futuro do presente e futuro do pretérito. Veja agora a mesóclise com um verbo pronominal. O verbo pronominal é quando o pronome sempre acompanha o verbo. O futuro do presente. Suicidar-me-ei, suicidar-te-ás, suicidar-se-á, suicidar-nos-emos, suicidar-vos-eis e suicidar-se-ão. Esse verbo suicidar é pronominal, então sempre preso, o pronome sempre preso a ele. Olha o futuro do pretérito com esse mesmo verbo. Suicidar-me-ia, suicidar-te-ias, suicidar-se-ia, suicidar-nos-íamos, suicidar-vos-íeis e suicidar-se-iam. Cuidados que você deve tomar com esses tempos verbais, com o futuro do presente e o futuro do pretérito. Você tem que ter atenção quando você estiver escrevendo e aparecerem esses dois tempos verbais. Com o verbo conjugado no futuro do presente e no futuro do pretérito, nunca se usa a ínclise, o pronome depois do verbo. Veja, obedecerei-lhe, olha como é que está errada essa construção. O correto é obedecer-lhe-ei. Direi-te a verdade, está errado. Corrija para dir-te-ei a verdade. Aí é o correto. Segundo cuidado, havendo qualquer um dos casos de próclise, que nós falamos anteriormente, acompanhado de futuro do presente e futuro do pretérito, a próclise será obrigatória. E nesse caso você não usa a mesóclise, você usa a próclise. Não esquecer-me-ei. Isso está errado. O correto é não me esquecerei. Nunca deixar-me-iam em paz. Está errado. O correto é nunca me deixariam em paz. Quem interrogar-nos-á. Também está errado, porque você fez a mesóclise, e aí deve fazer a próclise. Quem nos interrogará, que é o correto. Atenção, com os verbos dizer, trazer e fazer, construiremos o futuro do presente e o futuro do pretérito usando as suas formas reduzidas. Dir, trar e far. Veja um exemplo de como fica essa construção com esses três verbos. Primeiro vamos para o futuro do presente. Dá uma olhadinha aí na construção da mesóclise. Dir-lhe-ei a verdade. Dir-lhe-ás. Dir-lhe-á. Dir-lhe-emos. Dir-lhe-eis e dir-lhe-ão. Percebeu? Então não é dizerei, é direi. Não é trazerei, é trarei. Então a mesóclise fica trar-lhe-ei um documento. Trar-lhe-ás. Trar-lhe-á. Trar-lhe-emos, trar-lhe-eis e trar-lhe-ão um documento. Percebeu? A mesóclise aí. Veja o verbo fazer. Far-lhe-ei, far-lhe-ás, far-lhe-á, far-lhe-emos, far-lhe-eis e far-lhe-ão. A pronúncia fica estranha, mas assim é que é o correto.